A França entrou em campo nesta terça-feira diante da Polônia, já classificada para as oitavas de final da Eurocopa, mas não conseguiu vencer a seleção polonesa e, com isso, fica na segunda colocação do grupo. O jogo terminou 1-1 empatado, com um gol de Mbappé pelo lado da França e um gol de Lewandowski. Os dois gols foram marcados de pênalti, inclusive. A situação do grupo, a gente também teve a outra partida fechando este momento da competição com a Áustria vencendo a Holanda por 3-2, surpreendendo muita gente e terminando na primeira colocação do grupo. Com isso, a gente tem a Áustria na primeira colocação, a França na segunda colocação e a Holanda na terceira colocação, também classificada para as oitavas de final. Para a gente focar um pouquinho na seleção francesa, a equipe que teve o retorno de Mbappé, já que no segundo jogo ele ficou fora, né, por conta da lesão no nariz, esteve em campo, marcou o gol de pênalti, mas foi mais uma vez uma equipe que decepcionou durante a partida, teve algumas chances, mas é verdade, mas ainda assim não conseguiu traduzir em bola nas redes o que em alguns momentos conseguiu produzir em campo, com principalmente Barcola fazendo alguns momentos interessantes com o Mbappé. O pênalti foi sofrido já no segundo tempo pelo Dembélé, chegando mais pela direita. Com a entrada do Giroud, já no segundo tempo, o Mbappé, que começou a partida um pouco mais centralizado, também trocou um pouco mais de posição, mas ainda assim um ataque que ficou devendo nessa fase de grupos. Vamos lembrar que a França teve um primeiro jogo vencido contra a Áustria 1-0 com um gol contra. Na segunda partida com a Holanda ficou no 0-0 e nessa última partida fechando a fase de grupos esse 1-1, mas com um gol marcado de pênalti, o que significa que na fase de grupos a França não conseguiu marcar um gol com bola rolando, um gol, claro, marcado por um de seus jogadores, já que no primeiro jogo foi um gol contra. Então, é uma França que decepciona, é tida como uma das favoritas para essa Eurocopa, mas que não faz uma primeira boa fase, né? Um primeiro momento desta competição e fica um pouco atrás de outras seleções que entregaram muito mais neste primeiro momento, como é o caso da Alemanha, da própria Espanha. Vamos ver como é que a França lida agora com um caminho que terá pela frente. Vale lembrar que, classificando na segunda colocação, a França vai enfrentar o segundo colocado do grupo E, que ainda vai jogar, então ainda não temos definição, mas que pode ser qualquer um dos das quatro seleções que estão no grupo E: Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia. A depender, claro, da classificação da França e de Portugal nas oitavas de final, essas duas equipes podem se enfrentar nas quartas de final, fazendo inclusive um caminho do lado da chave bastante complicado, já que ainda tem a Espanha também desse lado. Vamos ver como é que a França evolui neste próximo momento da competição, mas repito, é uma França que decepcionou nesta fase de grupos e uma Áustria classificando na primeira colocação e surpreendendo muita gente, já que também temos a Holanda classificando, mas na terceira colocação. Vamos ver se a França consegue melhorar, evoluir um pouco mais. É verdade que na defesa vem bem, sofreu apenas na fase de grupos um gol, justamente o gol do Lewandowski na partida de hoje de pênalti, mas precisa evoluir, ser mais criativa, falta um pouco mais de meio campo, falta um pouco mais a participação dos laterais. O Theo Hernandes teve bons momentos nessa fase de grupos, mas não tem sido tão perigoso assim. Então a França agora terá um caminho mais complicado para seguir sonhando com a final e com o título da Eurocopa.